qualquer outro livro da Bíblia, Crônicas também é inspirado. E no capítulo de hoje, que é o terceiro que será estudado, a instrução, ou melhor, a intenção de Deus é sempre nos fazer reavivados. Esse capítulo enfoca a tribo de Judá, que vem primeiro, a tribo de onde viria o Messias, que é o único Deus verdadeiro. Então não perca a chance de outras coisas também aprender, porque eu tenho certeza de que Deus falará a você. Compartilhe esse conteúdo com outros, mande para muita gente, porque ele pode ajudar na compreensão da palavra mais facilmente. Se você está chegando aqui hoje, muito bem-vindo seja você. Canal Bíblia em Poesia, um capítulo da Bíblia por dia em poesia. E começa dizendo: esses foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho se chamava Aminon. Ele era filho de Ainoã, que morava em Jezreel, e o segundo de Abigail do Carmelo se chamava Daniel. O terceiro de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur, era o Absalão, e o quarto Adonias de Agite. O quinto Cefatias de Abital, e de sua mãe Eglá. Depois nasceu o sexto, que era chamado de Itreão. Nasceram em Hebrom estes 6 filhos de Davi, onde ele reinou 7 anos e meio em Jerusalém. Ele reinou ali. Onde Davi reinou 33 anos, nasceram mais filhos na sua geração. Nasceu Simei e Sobabe, nasceu também Natã e Salomão. 4 filhos com Batseba, aumentando sua geração. Davi teve ainda mais 9 filhos, Ibar, Elisua, Elpalete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, e das concubinas nem vieram a se contar. Além deles, ele teve uma filha, e ela se chamava Tamar. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi o Abias. O filho de Abias foi Asa. O filho de Asa foi Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. E o filho de Jeorão foi o Acasias. O filho de Acasias, Joás. E o filho de Joás, Amazias. O filho de Amazias, Azarias. O filho de Azarias, Jotão. E o filho de Jotão, Acás. E o filho de Acás, Ezequias. Era essa a sua geração. O filho de Ezequias, o Manassés. De Manassés, Amon nascia. E Amon também teve um filho que se chamou pelo nome de Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, que foi o primeiro, Jeoaquim foi o segundo e Zedequias o terceiro. E Salom foi o quarto, sendo esse o seu derradeiro. Os sucessores de Jeoaquim foram Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim, que foram levados para o cativeiro bem naqueles dias. Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nebadias. Estes foram os filhos que teve o Gedaías. Zorobabel e Simei, só 2. Zorobabel teve 2 filhos, Mesulão, Ananias, e Selomite, irmã deles, essa veio depois. Teve ainda mais 5 filhos, o Azubá, Oel, Berequias, e também o Zal-Ezebe, que veio depois de Azadias. Estes foram os descendentes de um homem chamado Ananias. E Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, Arnã, Obadias e Secanias. Estes foram os descendentes deste último, de Secanias. Semaías e seus filhos Atos, Ical, Bariá, Nearias, e também teve Cefate. 6 descendentes para ele havia. Os 3 filhos de Neraías, Elionai, Azicão e Ezequias. De Elionai vieram 7 filhos, sua geração daqueles dias: Odavias, Eliasibe e Pelaías, Acube e Joanã, Anani e Delaías. Um capítulo bem pequeno, mas mostra aqui a geração especialmente de Davi, né? Quantos filhos Davi teve? Quando nós lemos, você vê a importância da Bíblia, porque quando nós lemos lá no primeiro livro de Samuel e vemos algumas repetições em Reis, nós vimos que Davi tinha, aparentemente, eu tinha contado, eram 8 filhos, mas agora aparecem esses outros tantos, né? Porque a sua prole aumentou. Muito provavelmente, talvez, se é conjectura minha, não pesquisei nenhum estudioso aprofundado no assunto, talvez quando se estava escrevendo, né, o escrivão daqueles dias, depois que ele escreveu, que ficou registrado, nasceram outros, né? Então lá no livro de Crônicas, quando eles pegaram as histórias depois que o rei já havia morrido, então se traçou a história da vida total. Mas em tudo isso nós vemos que
as gerações. Cada pessoa é importante. Você é importante. Você também foi gerado de um homem, de uma mulher, de um pai e de uma mãe. E não importa as escolhas erradas ou certas que eles fizeram. A responsabilidade pela sua vida é só sua. A responsabilidade pela sua escolha é somente sua. Davi errou muito. Se nós analisarmos novamente a história de Davi, nós vamos ver quanto esse homem pecou, quanto ele errou. Mas no fim, Deus disse que ele foi um homem segundo o seu coração, porque Deus muito bem sabe que nós não conseguimos vencer o pecado sozinho. Mas Davi, ele teve a honradez de dizer para Deus: Senhor, eu pequei. Pequei e não mereço, mas tenha misericórdia de mim, me perdoe. E Deus então o perdoou e fez dele um vencedor. Vemos aí outros reis também, inclusive o rei Josias, que foi um ótimo rei, e tantos outros reis maus que vieram dessa mesma geração. Meu nome está escrito na história com as letras de sangue, do sangue derramado por meu Deus. E eu quero, no final dessa história, saber que valeu a pena o sacrifício dele por mim. Você também quer isso? Então continue sendo reavivado, continue estudando a Bíblia e se prepare para mais e mais emoções que virão nos dias seguintes. Que Deus te abençoe. Eu te espero amanhã.